Bem, hoje, 18 de agosto de 2023, damos sequência aos nossos diálogos históricos do Arquivo Público Municipal, colhendo a memória viva de pessoas que, ao longo da vida, têm contribuído para o desenvolvimento, para o progresso sociocultural, econômico do nosso município. E hoje aqui na posição central, a posição de honra, temos a alegria de receber o médico Luiz Alberto Vargas, ex-vereador, ex-prefeito de Bagé por 2 ocasiões, que tem toda a condição e o conhecimento para nos relatar um quarto, ou mais que um quarto, da vida comunitária e da vida política de Bagé e principalmente da sua vida familiar, que é o nosso objetivo, colher depoimentos, de pessoas da nossa comunidade para deixar arquivado aqui para todo sempre, nesse guardião da história de Bagé, que é o Arquivo Público Municipal. Bom dia, prefeito Vargas, uma satisfação. Eu gostaria que, inicialmente, tu contasse um pouco para nós, para que a gente pudesse registrar os teus primeiros passos. Nasceste aonde? Qual é a idade que tu estás? Ou é tu daqueles que não gosta de dizer a idade? Barbaridade. Mas com esse rostinho afinado, sem ruga nenhuma, ainda é um guri. É verdade. Mas tu não nasceste em Bagé, né? Não. Bom dia, Cláudio. Bom dia, William. É uma alegria estar aqui. Quero inicialmente manifestar a minha maravilhada impressão deste órgão que tu presides, Cláudio, e que realmente, eu já tive a oportunidade de visitar outra vez, Isso. Realmente é encantador e é maravilhoso para a história de Bagé. Te cumprimento pela brilhante ideia que tiveste de fazer disto aqui a memória do nosso município, uma cidade histórica como a nossa. Eu hoje posso me considerar bagéense, porque além de ser cidadão bagéense, que fui agraciado pela Câmara de Vereadores, também ganhei 2 eleições que me gabaritam ao título de ser um cidadão bagéense. Pois eu nasci em São Cepé há 77 anos atrás, já não faz pouco tempo, há 77 anos atrás, no ano de 1946. Casualmente nasci no dia da posse do Eurico Gaspar Dutra, presidente do Brasil. O médico que atendeu a minha mãe, o doutor Inocêncio Pires, que é parente pela parte de mãe, sugeriu que colocasse o meu nome ou Eurico, se fosse homem, ou Eureka, se fosse mulher. E, no entanto, colocaram Luiz Alberto, porque o pai era meio esquerdista, e por causa do Prestes, do Luiz Carlos Prestes, ele colocou meu nome de Luiz e botou o Alberto, que a mãe queria esse nome também. Então, lá em 1946, surgi para o mundo. Formei toda a minha infância ali, brincando nas ruas e nas praças ali de São Cepé, junto com os meus amigos. E ali eu fundamentei a minha personalidade. O meu avô, por parte de mãe, Camerino Correia, era também envolvido na política. Ele foi 3 vezes, e eu chamava o Guanaco de interventor aqui, nunca tinha contado que meu avô foi 3 vezes interventor de São Cepé. Porque naquele tempo do Borges de Medeiros, Júlio de Castilho, Silon Rosa, eles nomeavam os prefeitos, que chamavam intendentes naquela época, das cidades. E o meu avô era oriundo de São Gabriel, de uma família de pica-paus. Pica-paus, para quem não sabe, são os federalistas que eram adversários dos maragatos, que eram os revolucionários do Rio Grande do Sul.
O governo federal era chefiado naquela época por Getúlio Vargas e ditadura do Getúlio, enfim. E o pessoal todo, Ernesto Dornelles, Silon Rosa, o próprio Borges de Medeiros anteriormente, eram todos eles federalistas do lenço branco. Republicanos? Republicanos. E os familiares da minha avó eram maragatos. O Silon Rosa, ao escolher o intendente em São Cepé, foi assoprado de que tinha um federalista que estava dentro da família dos maragatos, a família dominante de São Cepé, que era a família Simões Pires. E convidou o meu avô. Ele era comerciante, tinha engenho de arroz, tinha olaria, tinha posto de gasolina, revenda das baterias Eliar. Então, o meu avô, para beneficiar São Cepé, aceitou, sem falar com os cunhados. Os cunhados abriram uma guerra contra ele sem tamanho. Porque eram adversários políticos. Adversários políticos. O próprio Borges de Medeiros declarou uma vez que existiam 2 lugares em que até as pedras, dois municípios no Rio Grande do Sul, em que até as pedras eram contra ele. Alegrete e São Cepé. Aí o meu avô aceitou, os cunhados abriram uma dissidência lá na parceria deles no comércio, então se retiraram do engenho, da olaria, quebrou o engenho. E o meu pai, que era maragato, e estava começando a namorar minha mãe, ficou desgostoso com aquilo, porque o vô Camerino Correa era um homem muito bom. Bom mesmo, um homem santo praticamente. Sogro do teu pai. Sogro do meu pai. E a minha avó era do Simões Pires, braba, furiosa, e o vô tolerava aquilo ali e tal, para manter a harmonia na família. E o meu pai se desgostou com aquilo e saiu do Partido Libertador, que ele era do Lenço Colorado. Sim. E o Getúlio estava criando o PTB, porque o Getúlio tinha criado 2 partidos naquela época. Era o PSD, que era o partido original dele, Isso. Partido Social Democrático, e criou o PTB porque o movimento comunista era muito forte aqui dentro do Brasil, com o Luiz Carlos Prestes. Exatamente. Então, por isso, ele criou o PTB, um partido popular. E o pai foi para o PTB com o Getúlio. E aí se envolveu na política, foi vereador uma vez. O meu avô foi vereador também, depois o avô foi 3 vezes nomeado intendente. E o pai, então, foi candidato 2 vezes a vice-prefeito. E nas 2 vezes ele ganhou a eleição de vice e o prefeito adversário ganhou a eleição. Então, ele era vice-prefeito do PTB e os outros eram da Frente Democrática, que chamavam naquela época o Partido Libertador e tal, enfim, PSD, UDN. Que naquela época as votações não eram na chapa. O vice-prefeito recebia os seus votos. E o prefeito recebia os seus. Era uma cédulazinha, lembra, Cláudio? Uma cédulazinha. Então dizia, para prefeito, fulano de tal. No caso lá era o Mistides, até meu parente também, pela parte do Simões Pires. O Mistides, que eu não me recordo o nome dele, e vice-prefeito, não me lembro quem era lá o companheiro do Mistides. Do pai, para prefeito, João Henrique Frantes, para vice-prefeito, Júlio Vargas. E o pessoal votava no Mistides e no Júlio Vargas. Então o pai foi 2 vezes vice-prefeito. Depois foi o Túlio Faria Brenner, também meu parente, tudo da Frente Democrática. E o pai adversário, vice-prefeito. Então eu aprendi a fazer um pouco de política já ali na primeira infância. A gente fazia aqueles já ia colando os santinhos do teu pai nos postes, garanto. Um dia nós conversando lá em casa, agora, pouco antes dele falecer, há uns 20 anos atrás, nós conversando lá em casa sobre a grande corrupção hoje do Brasil, que graçou na política, enfim, tal.
nós conversando sobre isso e eu dizia assim, pai, naquela época já havia corrupção, pai. O pai trazia de Porto Alegre caixas e caixas e caixas de sapato, que eram essas pontas de estoque. Eu não sei como é, outlet? Hoje é outlet. É, outlet das roupas, né? Aquelas que tinham um defeitinho assim, então ele botava numa peça que tinha lá em casa e nós tínhamos que juntar par com par, para dar para as pessoas irem votar. Eu digo, pai, isso era corrupção. Era uma corrupção muito pequena, muito humilde, mas era corrupção. Hora dar uma coisa para as pessoas irem votar. Ainda de repente dava um pé só e depois... Dava um pé, exatamente. Então me criei, Cláudio, nesse ambiente aí. Quando cheguei aqui em Bagé, em 1900 e... Tu fizeste seus estudos lá? 72. Como é que é? Eu fiz até o ginásio lá no... Em São Cepé mesmo? Em São Cepé, em frente à minha casa tinha um grupo escolar e eu estudei o primário ali, depois fiz o ginásio no colégio Madre Júlia, que hoje é Santa Júlia, naquela época era Madre Júlia. No colégio Madre Júlia, colégio das irmãs, terminei o ginásio e aí fui para Santa Maria fazer o científico. Fui interno no colégio Santa Maria. Fiquei durante 4 anos lá, eu perdi um ano por causa da Revolução de 64, perdi um ano. O diretor do colégio, o irmão Mário Guagliotto, vivia me pedindo para mim arrumar com o pai, com o Brizola, pagamento das bolsas de estudo. Então eu vinha em São Cepé nos finais de semana tal, e pedia, pai, dava a lista. O irmão Mário pediu esse. O pai ia a Porto Alegre, estava sempre lá, politicando em Porto Alegre, trazia o pagamento das bolsas de estudos. No dia da Revolução, 3 dias depois, nós fomos, primeira aula, cheguei na aula, o professor Mário, baixando o pau no Jango e no Brizola, depois do golpe militar. E eu embrabeci embrabeci com aquilo, pedi a palavra e disse para ele que não aceitava tudo que ele dizia há 15 dias atrás, há 20 dias atrás, elogiando o governo, tanto do Jango quanto do Brizola, agora dizendo essas barbaridades. Então, não aceitava aquilo e pedi licença para me retirar da aula. Ele foi e disse assim, então vai e já fica 15 dias mesmo. Suspendeu por 15 dias. 15 dias. E aí começou uma guerra. Esse era o cara que tu favorecia, tu ia lá pedir... Eu pedia as bolsas de estudo. Que teu pai lá, com contatos com o Brizola, favorecia. É verdade. Então, aí aquele ano todo foi ultra tumultuado, porque qualquer coisinha ele já me botava para fora e tal. Eu sempre, graças a Deus, fui muito bom em português, Cláudio. Muito bom. Tu foi professor de... Não, só de Direito, só da Faculdade de Direito. Só na Faculdade de Direito, Eu era muito bom em português. Nunca fiz prova em português até o 3º científico. Naquele ano eu tirei 3 e 4. Nunca tirei 9, 8, 7, 6, 5. 3 e 4. Resultado, rodei. Rodasse, o cara te marcou. Perdi o 3º científico. Aí fui para um outro colégio, para o colégio estadual, lá o Maneco, Manuel Ribas. E lá terminei o 3º científico, fiz o vestibular e passei direto. Então mostrava que realmente eu tinha uma certa capacidade. Passei direto, tirei o penúltimo lugar, Cláudio. No vestibular? No vestibular. Eram 60 vagas, eu tirei o lugar 59. O último foi um anão, meu colega, Luiz Carlos Trindade, dava na minha cintura. Um colega, grande amigo, foi o último lugar. Então ele dizia que tinham sacaneado ele e tinham feito a classificação por altura. Por isso que ele tirou o último lugar. Ele ainda tinha o senso de humor. E foi uma época maravilhosa na nossa... Tu entraste na faculdade de que ano? 65? 66. 66. 1966. Te formasse em 71. 71. E lá na faculdade, tu já fizesse política estudantil? Fazia política estudantil. Tinha o Grêmio Estudantil,
acho que era Grêmio Estudantil, uma coisa assim. Centro acadêmico, né? Centro acadêmico. Associação Turma Médica e tal. Era o Mariano da Rocha, o grande reitor. Nosso reitor. Grande construtor da universidade. Eu era colega de um filho do Mariano da Rocha, o Júlio Mariano da Rocha. E éramos muito amigos. O Mariano da Rocha, ele tinha um outro filho mais velho também que se formou em medicina. Então nós convivíamos muito ali. Ele tinha muitas filhas, umas moças bonitas, umas morenas bonitas. E nós ia muito a baile, né? Tempo dos bailes, Santa Maria era o Clube Cacheral, as reuniões dançantes. Clube Cacheral e o Clube Comercial, maravilhosos. E eu estava sempre por ali, pé de baile, né? Pé de baile. Eu me lembro que eu tinha e tenho um amigo, que ainda está aí, tem até propriedade aqui em Bagé, que ele é da família Bulcão aí de Lavras, o Hamilton Brum Bulcão. Ele é lá de São Cepé e colega. E o Hamilton, então, era tímido. E eu tinha a cara de pau. Eu ainda fazia teatro universitário e tudo. Então, isso aí dava um desempenho bom aí e tal, né? Uma conversa fiada boa. Por isso que eu cheguei aqui, né? E terminei me elegendo prefeito da cidade por 2 vezes, graças a esse passado que eu tive lá. Passado familiar e passado universitário. Então... Cheguei aqui em 1972 para prestar o serviço militar. Eu tinha feito concurso para residência em cardiologia, no Instituto de Cardiologia, e o Exército me pegou. Aí eu fui para fazer o CPOR, Porto Alegre, ele é perto do Estádio Olímpico, ali no Morro Cruzeiro, parece que é o nome do morro ali. E aí fui designado para Bagé. Então eu estava fazendo a residência e eu entrava sábado de plantão e saía segunda de manhã para ir para o CPUR. Passava 48 horas de plantão para pagar os dias, os dias que eu à tarde não podia, pela manhã não podia, que eu estava no CPUR. Acertei com o Dr. Rubem Rodrigues durante esse ano para fazer isso aí no primeiro ano. E o coronel que comandava o nosso CPUR era um parente da minha avó, Antônio Augusto Pires da Rocha. E o coronel Antônio Augusto me disse assim para mim: tem uma vaga no QG que está adormecida, lá uma vaga de médico no QG do Terceiro Exército, está adormecida e eu vou arrumar para ti. Tu está fazendo cardiologia, tu vai para lá. Tirar a pressão, é só general e coronel e aqueles velhos. Tu fica lá tirando a pressão dos velhos, fazendo eletro nos velhos e tal. Eu digo, vamos embora. Vamos que vamos. Então eu ia servir lá. Aí fiquei até junho nessa vaga. Aí em junho veio a ordem da região militar, que era para fechar, que já estava aquela ordem e que tinha sido desobedecida. Aí me largaram no ar, assim, sem eu ter para onde ir. Tinha 2 lugares para vir, Bagé e Coldelaria do Rincão, em São Borja. Em São Borja. Era uma unidade militar só de cavalaria. Cavalo, tinha lá em cavalo. Um aras. Então tinha lá um posto médico, lá no interior de São Borja. Eu digo, não, vou para Bagé, então. Né? Você pensou? Aí vim para cá, suspendi a minha residência médica para voltar dia 2 de janeiro do outro ano. O Dr. Rubem me garantiu que a minha vaga estava garantida e tal. Aí cheguei aqui, caí na malandragem. Eu sempre digo para os colegas, hoje que chegam, a pior coisa do mundo, na medicina principalmente, é o sujeito sair da residência médica ou da faculdade e passar a ganhar um dinheiro razoável. Porque lá tu ganha, primeiro ano 2 salários mínimos, segundo ano 3 salários mínimos. 4 mil, 3 mil e pouco.
Claro que dá para sobreviver para Claro. um aluno, enfim e tal. Mas, de qualquer forma, tu vem para cá e começa a ganhar dinheiro. Cai na malandragem, já compra carro, já cai, né? Na gandaia, como Na dizia. gandaia e não voltei. Não voltasse. Não voltei. Fiquei, então, até... Aí casei, em 1974. Fosse contemporâneo no quartel do Írio, não fosse o Írio? O Írio Ele ele chegou quando eu estava no último ano. 3 anos eu fiquei. Era o Írio, tinha vários colegas aí, já. Me lembro o nome deles agora, que vieram todos para cá. Eu fui contemporâneo do Luiz Carlos Couto. Ah, do Couto. O Luiz Carlos Couto veio, então, da escola militar Sim, para o posto aqui no Belog. No Belog. Que era o 12, antigo 12. 12º Regimento de Cavalaria, no Belog. Eu já fui quando era Belog. Nisso vem o Luiz Carlos no final do ano, já designado para cá como médico, então, oficial. Porque quem faz o NPOR é segundo-tenente. Isso. Quem entra na academia é primeiro-tenente. Academia médica é primeiro-tenente. Então, eu tive que ir para o hospital militar. E eu, apesar de ser muito amigo, um grande companheiro gremista, do Ricardo Silva, conheces o Ricardo? Sim. Chama ele de presidente. Isso. O Ricardo, meu amigo, companheiro e tal, mas o pai dele era o comandante do hospital militar. E nós não nos quadrávamos. Não enquadravam. Coronel Leitor Bueno da Silva. Aí eu fiquei só 1 ano e tive que pedir as contas. Aí saísse do exército. Saí do exército. Mas aí tu já estava casado? Mas já né? estava casado, casei ainda no exército. Casei e fiquei trabalhando e tal. Nós já casamos, eu e a Carminha, com um filho extra, né? Que tínhamos adotado um filho lá no pronto-socorro, quando eu estava um dia de plantão. E já casamos com aquele filho. Logo depois veio o 2º filho e tal. Quando veio o 3º filho, o Maurício, eu resolvi, não, eu vou parar e vou me reatualizar na cardiologia. Tinha surgido as UTIs, que não existiam, até então não existiam UTIs. Só tinha no Instituto de Cardiologia do México UTI. Aí começou a surgir as UTIs aqui, era uma nova visão da cardiologia, da emergência. Eu digo, não, vou parar e voltei para Porto Alegre. Então fiz uma pós-graduação. Eu não pude fazer a residência médica, porque não podia mais, depois de 3 anos. Já tinha vencido o teu prazo. Vencido o prazo. Porque o médico termina adquirindo muitos vícios, né, da vida comum, assim, da vida civil, e depois tu reeducar ele de novo para aquela rotina. É difícil. Então é difícil. Aí então eu fiz uma pós-graduação. Fiquei 1 ano em Porto Alegre. E ali em Porto Alegre, então, eu fiz, na cardiologia, nós temos na cardiologia não, em todas as especialidades médicas, nós temos uma modalidade, o Gilberto Gomes também fez, de prestar um exame no Congresso Brasileiro de Cardiologia apresentando um trabalho inédito. E eu fiz isso, então. Durante todo o tempo que eu tive lá no Instituto, eu preparei um trabalho inédito. Defendesse uma tese lá em outras Defendi uma tese, exatamente. E quase fui apedrejado por aqueles médicos. Hoje é rotina na cardiologia. Mas quando eu lancei em Belo Horizonte, no Congresso Brasileiro de Cardiologia, quase apanhei daqueles médicos antigos lá que não queriam saber. O que era a tese? Era determinar para o sujeito pós-infartado um exercício para ele começar a fazer a reabilitação do coração. Por quê? Porque naquela época o cara dizia assim, tá, tu vai ficar 3 meses sentado numa cadeira. Exatamente. Aí tu pega um cidadão executivo aí de 40, 50 anos, que está lá, uma vida agitadíssima e tal, tem um infarto, e tu chega e larga aquele cara ali sentado numa cadeira, ele enloca e termina morrendo. Então, eu criei essa teoria junto com o professor Irã Castro,
que é ex-sogro do Rafael Alcalde, muito meu amigo, era meu professor lá no Instituto, e criamos essa tese. Então nós fazíamos os testes de esforço no paciente infartado, com 15 dias, 20 dias de saída do infarto, e ali determinava o exercício que ele podia fazer. E gradualmente eles iam recuperando a sua atividade laborativa, inclusive, e a cabeça, claro, né? Claro. Só em tu saber que daqui a 2 meses, 3 meses tu vai estar na rotina normal, já é uma coisa muito Te dava importante. um horizonte, te dava um valor. Exatamente. O outro ficava lá preso. Então eu defendi a minha tese e aí me tornei então um cardiologista. E estou nos anais da Sociedade Brasileira de Cardiologia exatamente por ter apresentado. O Gilberto Gomes também apresentou, logo depois, acho que uns 2 anos depois, apresentou também uma tese no Congresso, acho que do Rio de Janeiro, se não me falha a memória. Eu estava até no Congresso, assisti a palestra dele, a defesa da tese dele. Então essas coisas foram nos fundamentando e eu sempre tive, lá na minha casa, o meu pai era um homem muito político e benquisto, com essa história de dar sapato, não sei o que mais. Ele sempre dizia assim, lá em casa, me lembro como se fosse hoje, até hoje a gente usa esse termo, deixa um prato aí pro homem da estrada. Sempre chegava uma pessoa com fome e tal, deixa aí, ou vai lá de visita lá em casa já, almoça com a gente. Então a minha casa sempre foi, graças a Deus, isso aí. E eu me criei fazendo, não essa benemerência, mas tendo humanismo com as pessoas. Claro. Recebendo bem as pessoas, enfim e tal. E graças a Deus me consagrei. Eu costumo dizer, não tenho vergonha de dizer isso, aliás, tenho até orgulho de dizer isso aí. Eu ganhei, tu estava já na política naquela época, Claudinho, tu vai lembrar, eu ganhei uma eleição inganhável Verdade. do Luiz Calil, um cidadão de primeiríssima qualidade de Bagé. E, além de tudo, um médico espetacular, bagiense, e eu concorri com ele e ganhei a eleição. Era um momento, Cláudio. Sou testemunha, exatamente. É um momento contra a máquina, né? Contra a máquina. O cara deu abertura política e eu não tenho relação com o Guanaco, com o Carlos Azambuja, mas era outro tipo de cidadão, um cara mais duro, mais, né, inflexível e tal. E eu, na verdade, eu era maleável. Tanto é verdade que no meu primeiro governo, na prefeitura, o pessoal, eu sempre digo, o Benfica um dia me entrevistou na Câmara de Vereadores, na TV Câmara, e me perguntou assim, o que o senhor considera a sua maior obra na administração pública, Dr. Vargas? Eu digo, eu considero a minha maior obra ter redemocratizado a prefeitura de Bagé, que o pessoal não sabia democratizar. Não conhecia a democracia pela pressão do Guanaco, que era um cara muito duro, rígido, e ele não conhecia, e eu ouvia as pessoas, aceitava a manifestação contrária à minha opinião, tanto na Câmara de Vereadores, como vereador, e depois já como prefeito, lidando com os vereadores, que eram meus colegas, e lá dentro da prefeitura. Eu me recordo que eu fiz uma oportunidade, uma reunião no Militão. Botei, eu acho que 1.000 pessoas, 2.000 pessoas no Militão, funcionários públicos. Sentei lá e disse assim para eles, eu estou reunindo vocês aqui para nós agora sabermos de vocês o que vocês acham que está certo, o que está errado, onde é que nós podemos corrigir e tal. Passamos um dia inteiro lá, criamos grupos de trabalho. Isso aí o pessoal ficou maravilhado, porque nunca tinham sentido aquilo ali de poder opinar e tal. Enfim. E eu, quando faziam greve contra mim, tu deve recordar, fazia eu acho que uns 3, 4 meses que eu tinha assumido a prefeitura, fizeram uma greve contra mim e pararam ali na frente do Hotel Charrua, ficaram acho que 3 meses acampados. Primeiro dia que eles acamparam, eu saí da prefeitura e fui lá tomar um mate com eles e conversar.
Sabia o que dizia? Nem tinham ido lá ainda reivindicar nada. Reivindicavam 3 salários mínimos de piso. Não sei se tu recorda isso. Me recordo. Faz muito. 3 salários mínimos de piso. Professoras que foram teu calcanhar de Aquiles. O piso era 1 salário mínimo. O piso municipal. E eles queriam 3. E sem orçamento, sem nada. Uma coisa sem pé nem cabeça. Eu terminei dando para eles 1,7. Negociei até chegar no 1,7 do salário mínimo. Porque não pode, no órgão público, tu vincular o piso municipal de salários, não pode vincular o salário mínimo. Ele pode ser até o mesmo, mas não tem nenhuma vinculação. Cresceu o salário mínimo, o piso não cresce, ou cresceu o piso, não cresceu o salário mínimo, não interessa. Não pode vincular. Agora, Vargas, tu tocasse num ponto aí importantíssimo, né? Tu disseste assim, eu tenho orgulho da eleição e realmente tem um fator extra aí, porque uma coisa é tu ganhar uma eleição num momento de redemocratização do país, mas tu às vezes ganha porque o teu oponente é fraco. Fraco, é. E no teu caso, o teu oponente era fortíssimo. Tinha a situação, o governo apoiando, e era uma pessoa com uma rede de relacionamentos, médico como tu, claro. Simpático da cidade também, humanitário como tu. Quer dizer, então... O Luiz Calila era um homem maravilhoso, eu não canso de dizer, sempre que eu não tinha condições de ganhar dele. Eu ganhei e recebi aquilo até com muita humildade, porque o pessoal queria mudar. Queria mudar, exatamente. Queria mudar e quem pagou o pato foi o Luiz naquela. Tanto é verdade que veio a outra eleição quando eu saí, porque o mandato que nós tivemos, o primeiro mandato, foi curto, né? Tanto vereador quanto prefeito, eram 6 anos. E eu fui exatamente no meio. Então eu tive 3 anos como prefeito, foi curto o mandato. Além de não conhecer a máquina administrativa, não conhecer nada. Uma prefeitura toda montada à feição do governo então existente, porque iam sendo feitas, depois que nós começamos a regularizar com concursos, enfim, e tal, que se começou a regularizar. Eu me recordo que tinham criado as creches e em cada creche tinha 20 funcionários. 20 funcionários. Aí o que eu vou fazer? Tem que demitir, não pode ter 20 funcionários. Aí montamos a estrutura das creches com meia dúzia de funcionários. Sim. E tem que demitir 14. Ora, tu tirar o emprego de 14 pessoas de 9 creches ou 10 creches que é. Então é horrível a coisa. Era numa situação aquela situação era de certa forma parecida com que guarda alguma semelhança com o que vivemos agora, também no nível nacional, a necessidade de mudança, a vontade de mudança. De mudança, né? É verdade, é verdade. Eles queriam mudar, queriam mudar, o povo estava farto. Inclusive o mundo está vivenciando aí algumas coisas, o mundo não, nós aqui, América mais, vivenciando, o próprio Estados Unidos, com o Trump agora. Trump, né? Exatamente. Agora essa eleição primária aí na Argentina. Na Argentina também. É apavorante, aí 30% é extrema direita. Extrema, não é direita, é extrema direita. É caótico esse candidato. Exatamente. Então essas coisas são muito complicadas porque o povo sai da água gelada e cai na água fervendo, não pode. As transições têm que ser feitas devagar. E aí tu faz essa eleição aí, uma vitória extraordinária, me lembro aí o povo comemorando na rua, vem os carroceiros para Sete fazer festa, aí me lembro perfeitamente disso. E como é que tu não faz o teu sucessor? O que acontece que tu não faz o teu sucessor com todo esse humanismo, com toda essa redemocratização, a tua popularidade? Verdade, Cláudio, na verdade é que não é fácil, eu sempre dizia assim, não é fácil tu governar à sombra de um cara que fez muito por Bagé, diga-se de passagem, como Guanaco, fez muito por Bagé, com muitas obras, mas numa ditadura administrativa, vamos dizer. E ele fez muito por Bagé porque ele tinha intimidade com o Sérgio Médici, com o Andreasa, né? Tinha intimidade e traziam horrores de dinheiro. Imagina, 4.000 casas populares.
Como fez o Mainardi depois, em função também Exatamente, do governo federal. E naquela época era os municípios eram mais dependentes e recebiam mais verbas até do que hoje. É verdade. Então o pessoal e também não estavam acostumados a receber muita democracia. Eles achavam, não, prefeito, eu me lembro, meu querido amigo, saudoso amigo Neil Moura, dizia assim, tu és o prefeito, tu está acima de qualquer um. Eu digo, não, Neil, tu está redondamente enganado, eu não estou acima. Eu sou eles que me escolheram porque eu sou igual a eles, não é porque eu sou maior nem menor. Absolutamente. Então o povo pensava assim. Aí veio a eleição com Luiz Calil e nós tomamos capote. Pois é. Submetemos o Juca naquela época, me lembro. Grande amigo, uma grande figura bagense, o Juca Jorge. Submetemos o Juca, o vexame de 28 a 14 mil, 28 mil a 14 mil. Capote na eleição. Por quê? Por quê? Aí o Luiz Calil entrou e começaram as dificuldades, porque gradualmente, lá em cima, também veio a democratização. Porque antes era o governo Figueiredo. Isso. Né? Depois já chegou o Itamar, já começou a abrir uma democracia, que era o Itamar era o Tancredo, que faleceu, né? Abriu-se tal. E aí o orçamento, aí ali entrou o Sarney, não foi o... O Sarney. Não foi o Tancredo, foi o Sarney. O Sarney, E aí nós passamos a ter democracia. Então o bolo tem que ser repartido por todos os municípios do Brasil. Né? Naquele tempo a gente ainda tinha, hoje já se tem um pouco mais. Esses dias o Romeu Zema andou dizendo umas coisas. Umas verdades aí. Umas verdades sobre o Nordeste. Que machucou, né? Que machucou. Mas na verdade eu acho que tem que ser proporcional à representatividade e à contribuição econômica para o país. Na verdade, o Zema ali, desculpe te interromper, mas na verdade o Zema ali disse uma coisa, representando uma direita, mas ele esqueceu dos senadores biônicos, que muito tempo também a direita se valeu do Nordeste, se elegeu muito, manteve no poder com os votos do Nordeste. Hoje a esquerda se mantém, mas teve um grande período, né? É verdade. Mas te interrompi aí. Então, ganhei aquela eleição e tratei de implantar a democracia. E é uma grande obra que nós fizemos já naquele governo, que foi uma obra espetacular, está aí hoje, foi a criação da Secretaria da Saúde. Isso sim. Tinha se criado o SUS, e para criar o SUS, o governo tinha que ter, cada município, para criar o SUS, tinha que ter Secretaria da Saúde. Aí nós criamos a Secretaria da Saúde aqui. O primeiro secretário da Saúde foi o Ronaldo Carvalho. Então, também era uma coisa que a esquerda, me lembro, querido colega e amigo Delvo, era muito aguerrido e era comunista naquela época. Ele depois foi pro PT, mas ele era do Partido Comunista. E o Delvo era muito reivindicante. E essas transformações não se pode fazer assim, da água para o vinho, não. Tem que gradualmente ir dosando as coisas para o povo poder aquilatar essas mudanças. E isso acontecia e o Delvo queria mudanças radicais, estruturais radicais. Quem mandava no serviço de saúde era a periferia lá e tal, era o conselho comunitário lá do bairro tal. O povo não tinha ainda condições de receber essas coisas naquela época. Hoje já estão. A sua importância, E claro, exatamente. Então, gradualmente, a gente tem que... As mudanças no mundo não podem ser radicais. Tem que ser graduais para que o povo não sinta muito. Então, criamos a Secretaria de Saúde, que eu considero, no primeiro governo, a grande obra que nós fizemos. Já no segundo governo, Cláudio, eu tentei fazer uma coisa que terminou dando com os burros na água, que foi a Agrovila. A Agrovila. Sim. Eu tinha ido à China em 1900 e
87 e conheci na China as agrovilas. Então, eu trouxe aquele modelo para a gente implantar gradualmente em Bagé. Aí tu selecionava, como tem aqui tantos migrantes do interior, sim, que terminam tendo que vender a sua propriedade para trazer um filho para o colégio, ou até por dificuldade, alguma coisa, e terminam morando na periferia, sim, até sem condições de trabalho. Aí então nós criamos as agrovilas condominiais, que foi o Dominguinhos. Mas terminou... A maquete está aqui, tu sabia? Ah, está aqui? Está aqui, depois tu mostra. Tá. Terminou não vingando porque o povo não soube receber também. Né? E tinha todo um contexto político. Contexto político. Eu tinha uma pressão dos dois lados, eu costumava dizer. Da direita, dizendo que não existe propriedade de 15 hectares, 20 hectares que vai produzir. E da esquerda, dizendo que não existem essas coisas, que a gleba mínima tem que ser 25 hectares, os assentamentos, não sei o que mais. Não contentou nenhum nem outro. Então é uma pressão violenta. Sim. E termina, a opinião pública é uma coisa que se manifesta, que pressiona muito o órgão público. Claro. Não que eu tivesse assim qualquer dificuldade em tomar atitudes, enfim e tal, mas a pressão era muito grande dentro da própria Câmara de Vereadores. Nunca tive maioria na Câmara de Vereadores. Maioria. Nunca tive. No primeiro governo era ainda da eleição passada. 21? Eram 21 vereadores. 6 eram meus, porque o Neil tinha passado para o PTB, para o PDT. E tinha 5 do PDT. Então o Neil veio e ficou 6, contra 16. Inclusive, o meu querido amigo, meu líder Mainardi, era um ferrenho adversário meu. Claro, estava buscando espaço, ele estava começando a buscar claro, buscar o espaço dele. Era um ferrenho adversário meu. Então, lá na Câmara de Vereadores, não, o Molina, grande amigo meu também, mas era um sujeito habilidosíssimo. O Neil chamava ele de professor Ravengar. Ravengar tinha numa novela que era um demônio contra... E o Molina e o Neil chamavam ele de Ravengar. Aquele problema que tu tivesse aí com os palestinos também, aquilo foi na primeira ou na segunda? Monumento à causa, na primeira também. Monumento à causa palestina também desgastou muito. O pessoal não entendeu a minha mensagem, porque qualquer partido político, a Arena, o PDS, hoje seria diferente também, né? Seria diferente. Qualquer partido político tem no seu estatuto pela livre determinação dos povos. Então, eu queria que o povo palestino tivesse livre determinação, como teve o judeu, criado até por um brasileiro que implantou na ONU a criação do Estado judeu. Teve judeu, enfim, qualquer país aí, qualquer povo. E eu criei esse monumento à causa palestina, porque aqui em Bagé é o comércio central ali, praticamente quase todo ele, é de palestinos e tal. E aquilo criaram uma guerra contra mim. E eu me recordo que uma juíza de direito, até foi um desrespeito meu, mas eu fui obrigado a fazer. Eu acho que faltava 15 dias, 20 dias para isso aí. Ela determinou, porque essa gente jovem não sabe o que é. Mas eu queria fazer o monumento à causa palestina, que foi uma obra, o cara que ganhou essa obra era um arquiteto de Curitiba, que ganhou o projeto. Sim. Fez o aeroporto de Amsterdã. Tu vê se o cara era bom. Arquiteto de Curitiba. Trabalhava com o Jaime Lerner lá no Paraná. E eu queria fazer na Praça do Povo Novo ali, que era uma praça bonita e tal, e que não tinha nenhum atrativo. Fazer ali o monumento à causa palestina. Não, o pessoal... Os palestinos exigiram fazer na porta do Banco do Brasil, lembro? Na porta do Banco do Brasil tinha um calçadão muito bonito que o Guanaco tinha feito. Desmanchou-se
um lado ali e tal. Com aqueles tapumes, né? Eu me lembro que um dos que veio ali era Molina o te tocava Coronel muito, Bandeira, muito. o Molina, o Cússera é judeu, sim, né? claro. Cússera é judeu, meu amigo. Sim. Mas foi lá junto. Chegaram lá e simbolicamente estava uma máquina escavando coisa. Simbolicamente eles subiram na máquina e tiraram a chave da máquina, desligaram a máquina e entraram na justiça contra mim. E aí o que eu fiz? Aí a juíza deu ganho de causa para eles, uma juíza de bacana. Mandou eu reconstruir o canteiro com uma. E eu fui para a televisão e disse para ela que eu morava na rua tal, número tal. Estava à disposição para ser preso por ela, mas não reconstruiria, que eu considerava uma interferência entre poderes. Aí a juíza foi bondosa, não mandou me prender, que deveria ter mandado me prender. Que ali foi uma coisa também. Aquilo ali deu manchete nacional, deu manchete nacional. Imagina o povo judeu começa a criar tudo isso aí e tal, todo. E mexeu com muita coisa, barbaridade. né? E num momento que as pessoas ainda recém estavam engatinhando na redemocratização. E os palestinos estavam naquela da intifada, lembra, gente? Que era apedrejando os judeus lá e morte daqui, morte dali, atentado. Então, o pessoal só dizia assim, mandando fazer monumento para defender terrorista. Bem assim. Barbardade, a população até hoje, né? Assim, até hoje. Depois, graças a Deus, quando veio o segundo governo, a coisa já ficou melhor. E a gente também tinha bastante prática política. Eu tinha, Cláudio, um secretário que todo mundo culpa de muita coisa que aconteceu, e eu até refuto que tenha algum fundamento, porque ele era um elefante numa loja de cristais, que era o meu saudoso e querido companheiro Juscelino. Juscelino era um cara inteligentíssimo, brilhante, conhecia a administração pública como ninguém. Só que era um elefante numa loja de cristais. Aquele ele saía e botava, as pessoas iam lá pedir, agora vocês vêm aqui pedir pinico, passavam falando mal de nós, do prefeito. E, ora, a gente está ali para receber o povo, não interessa quem não pode. Então, mas era o jeito, era o estilo dele. O saudoso Juscelino também. Manhã, tarde e noite, muito bem, à noite. Muito bem, à noite. Muito bem. E era um cara que foi realmente um grande assessor. E eu sempre dizia que se algum dia eu voltasse para a política novamente, a primeira pessoa que eu ia chamar para o meu lado, depois de eleito, porque no segundo governo eu cheguei para ele, Juscelino, tu fica na surdina aí, fica no canto aí, se eu ganhar a eleição, tu vai ter a tua vez. De fato, ele foi o homem forte do segundo governo. Foi. Mas depois de eleito. Depois de eleito. Porque o pessoal usava muito isso contra mim. E, coitado, terminou falecendo. Mas prematuramente, eu acho que tinha 50 anos, aí tinha, cara. Eu queria lhe fazer algumas perguntas. Vamos lá. Com relação à sua juventude política. O senhor chegou a ser perseguido pelo regime? Como é que foi? Não, eu tinha um colega meu de faculdade, tinha e tenho até hoje, que era filho do comandante lá em Santa Maria. Tem uma unidade militar chamada 7º Regimento de Infantaria, parece que é. Sim. O Cláudio, talvez, não sei se vocês conhecem, fica na rua Doutor Bozano, bem lá, é a rua principal de Santa Maria. Lá em cima é o quartel, que termina a rua ali. Firmo Almeida, Coronel Firmo Almeida. Coronel Firmo Almeida, no outro dia do golpe militar, atravessou a rua, o QG era em frente, atravessou a rua, chegou lá para o general. General, estou lhe entregando o comando da unidade.
eu não concordo com esse sistema militar implantado no Brasil, então não aceito comandar uma unidade. Entregou. Foi preso ali, teve 2 anos preso. Bah. Isso é uma injustiça. Que horror. Uma injustiça fazer isso aí. Constitucionalmente. Claro, constitucionalmente, foi lá, entregou. Sim. Não aceito mais. Me bota aí embaixo de uma escada, aí, uma cadeirinha aí para mim cumprir o meu tempo e tal. E teve 2 anos preso o Coronel Firmo. E eu convivia muito com o Flávio Marcelo da Rocha Almeida, o meu colega, que é radiologista em Porto Alegre, meu amigo. Seguidamente a gente se conversa por telefone e tal. Nós nos encontramos todos os anos, Cláudio. Sim, O ano passado foi aqui em Bagé. Sim. Eu trouxe eles aqui. Tem sempre 15, 16 colegas, aí a gente se reúne, passa um final de semana. É uma maneira de tomar um trago entre amigos, né? Socialmente. Memorável. E aí eu saí em defesa do Coronel Firmo e fui chamado no QG. Porque eu tinha tomado aquela posição, eu disse que realmente considerava que ele tinha sido feita uma injustiça e que eu conhecia o Coronel Firmo de frequentar a casa dele, com os pais dele, e nunca o homem tinha falado sobre política em nada, só não concordava. Ele era constitucionalista e achava que o presidente era o Jango, tinha que continuar sendo o Jango. Não. Então, tive este senão, apenas esse. Depois não foi. E faltando 15 dias para me formar, 15 dias para me formar, eu fui preso em São Cepé, num baile, com o conjunto Os Incríveis, que eram os Beatles do Brasil. Sim. Baile maravilhoso. E eu não me dava com o delegado, que foi criado junto comigo, e nós não nos dávamos. Sim. E na saída do baile, um baile espetacular, na saída do baile, uma gurizada de Santa Maria, meus amigos, estavam lá parando o rodeio com o gerente da Copa do clube, que era um homem furioso, já tinha matado uns 2 ou 3, puxava um revólver com a maior facilidade, dava um tiro na cara de um. Era grande amigo do meu pai, chamava-se Cirilo Cardoso. E os guris estão lá parando o rodeio com o Cirilo Cardoso e eu tirando aquela gurizada bêbada, mandando embora e tal, inclusive o anão. Meu colega não. Meu colega não estava junto lá na borracheira fazendo anarquia. E eu tirando aquela gurizada para não deixar. Estava vendo a hora e o momento que o Cirilo ia dar um tiro num daqueles guri. Imagina o cara lá acertando as contas, encerrando lá e aquela gurizada incomodando e dizendo horrores. Né? Aí chegou o delegado, na hora que está aquele tumulto na frente do clube, e chegou o delegado e eu botei os olhos nele e parti para cima dele. E aí o tenente da brigada, junto com 2 brigadianos, vieram me agarrar, e aí o brigadiano, o Alamir, saiu de dentro do carro. Ele estava dentro do carro e eu abri a porta, puxava a porta para ele sair. E ele, com uma mão agarrada, ele pela camisa e puxando a porta. E ele com as 2 mãos segurando a porta. E aí chegou o tenente com 2 brigadianos e me prenderam, me juntaram. Aí o Alamir saiu e tal, mas o que é isso? E aí eu digo, não, eu estou tirando esses guris que vão levar um tiro do Cardoso. Estamos nisso aí e tal. E o tenente vai dizer assim pro delegado, tu não vai prender esse rapaz? Aí ele teve que prender. Então, levem ele. Aí me levaram para o destacamento da brigada, que era comandado por um subtenente da brigada, que era meu cliente lá na Universidade de Santa Maria. E eu cheguei lá, borracho e tal, e o velho se levantou e veio para ali bater papo comigo, conversar, e fez um café preto, fez um chimarrão para nós e tal. Daqui a um pouquinho chegou de novo o delegado e o tenente. E de novo o tenente diz assim, tu não vai botar esse cara no presídio? Ficava 2, 3 quadras de...
Aí o Alamir foi obrigado, leve ele para o presídio. Me levaram para o presídio. Depois, faz questão que isso aqui seja relatado. Hoje, o filho dele é o chefe de polícia, chama-se Fábio Lopes, chefe de polícia do Estado. E ele foi chefe de polícia no governo do Colares, indicado por mim. Indicado por você? Indicado por mim. O Colares tinha ali e tal, já tinha os irmãos Miller, lembra? Um era deputado e o outro... Sim, eu me lembro. Os irmãos Miller. Isso. E eles Eram dois dois eram delegados. policiais, dois delegados de polícia. Um foi deputado federal até? Foi deputado federal do PDT. E aí nós conversando, conversando aqui por Bagé, eu fui e disse, olha, tem um cara bom aí, um cara que é de alto nível na polícia aí, que pode ser indicado chefe de polícia. José Alamir Bueno Lopes. Indiquei e o Colares indicou ele. Ele, acho que soube, porque devem ter falado para ele e tal. Mas eu nunca mais ouvi depois desse episódio. Ele foi embora, saiu e tal, casou com uma amiga minha. Fui eu, inclusive, que dei uma certa sugestão para ela de casar com ele, porque ele já era casado, tinha separado e tal, divorciado, naquele tempo não tinha. E a velhinha. Vargas, foi no primeiro ou no teu segundo mandato que tu tivesse doente, tivesse afastado? Foi no primeiro mandato. Foi no Primeiro mandato. Eu ali recebi uma manifestação, que eu refuto, sempre conto isso aí, como maravilhosa, do Oswaldinho Centena. Finado, Deus o tenha. Oswaldinho Centena era funcionário da EB. E todas as pessoas, William, que lá estavam, Cláudio, quem lá estava, lá ficou. A única coisa que eu fiz foi que o Guanaco cedeu para a Urcamp 40 e tantos, 50 funcionários, professores, você te lembra? Tudo, cedeu. As pessoas que achavam que eu ia perseguir, ele pegou e cedeu tudo para o Urcamp. Aí eu recebi aquela relação das pessoas, fui lá no Morvan e disse assim, professor Morvan, não tem nenhum problema que fiquem todas as cedências dessas pessoas aqui para vocês. Eu só quero uma contrapartida. O salário deles eu quero que tu me dê em bolsa de estudo. Não sou bobo. Dessa uma chave. Claro, não sou bobo. Aí ele pegou e disse, pois é, eu não queria. Digo, não, então vê qual é que o senhor quer ficar e me devolva as outras. Ele devolveu, botei tudo nos colégios dele e tal. O pessoal se mandou com medo que eu mandasse para o interior, para aqui, para ali, não. A minha prioridade era essa aqui, as pessoas chegavam e quem chegava por último ia para o interior. Depois que vai galgar caminho para vir para a cidade. Nunca persegui ninguém, quem estava aqui e ali ficou onde estava. E aí ficou, parece que 11 ou 12 pessoas, aí ele me deu em bolsa aquela contrapartida e eu fiz uma politicazinha dando bolsa. Mas aí o que tu estavas falando? Se tivesse doente, ficasse curto. Sim. E aí o Oswaldinho Centena deu um atrito lá na prefeitura, não sei se tu lembra. Não lembro desse. Ele deu um soco. Sim, ele era do Centena ali, do Povo Novo, lutador de boxe. Diretor do DAEB. Derrubou o cara no chão, quase que nocauteou. Deu um soco. O cara chamou a atenção dele na frente de todo mundo, ele deu um soco. Aí o caso veio para mim, quando o caso chegou em mim, já chegou o Miguel, que era PDT, meu amigo, primo, irmão do Oswaldinho. E também furioso, né? Sim. Andavam sempre com uns revólveres. Chegou o Miguel e disse, pelo amor de Deus, o Oswaldinho está com um problema com a família, Vargas não faz nada contra ele. Não vou fazer nada. Só que eu não posso deixar ele lá, num órgão em que ele deu um soco no chefe. Sim. Não posso. Vamos fazer o seguinte, tinha me pedido, a APAI tinha me pedido um motorista, uma cedência para um motorista, que tinha uma Kombi e tal, para levar
aqueles pessoas doentes, né, paralíticas, enfim e tal. E aí eu prontamente chamei o Oswaldinho. Oswaldinho, é sério, isso aqui não vai mudar nada a tua vida, o teu salário é o mesmo, tudo normal. Só tu vai ali para pai. Inclusive para ti vai ficar melhor porque tu vai fazer o teu horário. Então, quando eu voltei, então eu tive... Claro que aquilo ali foi muito emocional, Cláudio. Eu sempre costumo dizer, na brincadeira, que lá num consultório médico, de vez em quando a gente erra e até morre alguma pessoa por um erro da gente, bota um agradecimento no jornal desse tamanho, era mesmo que um filho, que não sei o que mais, tá. Lá na prefeitura, por mais que tu acerte, tu nunca satisfaz ninguém. Sim. O teu pior algoz é o teu companheiro de partido. Eles começam a comparar assim, mas o Cláudio era até adversário e tu manteve ele na FG, não sei o que mais e tal. E eu que me matei trabalhando, estou aqui ganhando um pouco mais que o salário mínimo. E é bem assim. Bem assim. Então aquilo ali me gerou lá um problema psicossomático e eu terminei, tenho asma, terminei tendo uma crise de asma violentíssima e estava um inverno, mês de junho, julho, quente e chuvoso. E aquilo para o asmático é horrível. A umidade, né, e tal. E eu terminei pedindo uma licença e fui para Recife, lá para casa de um amigo meu. Fiquei um mês lá, até melhorar daquela crise asmática e tal. Voltei em agosto. Quando eu voltei, os companheiros e amigos, tal, secretariado e tal, sabiam que eu ia chegar às 11 horas da manhã de Porto Alegre. Então foram lá para frente de casa me esperar, uma turma grande. Quando eu vejo, chegou o Oswaldinho, que era guanaquista antes. Sim. Era guanaquista. Chegou lá. Eu estou feliz, prefeito, de lhe ver com saúde. O senhor mudou a minha vida, prefeito. Eu digo, por que, Oswaldinho? Quando me cedeu lá para a PAI, eu agarrando aquelas pessoas inválidas no colo e carregando, e vendo algumas que não comiam se a gente não desse o alimento na boca, eu vi a vida de outra forma que eu nunca tinha reparado. Lhe agradeço muito, o senhor mudou a minha vida. Que bom, fiquei muito agradecido. Foi nessa época que começaram a comentar muito que tu estavas por renunciar? Falavam. Não, inventavam horrores de coisa, né? Que eu tinha um hospital em São Cepé, você fala. Sim. Que eu estava fazendo um hospital em São Cepé com dinheiro da prefeitura. Que eu estava fazendo uma barragem, eu plantava arroz ali em Aceguá. Que eu estava plantando arroz com a água da barragem aqui, porque nós começamos um racionamento. O Dominguinhos cuidava dos teus bois. Tudo assim. Então, aí daqui a pouco, eu saí do governo. E o pessoal, olha, eu voltar a mesma coisa lá para Santa Casa ali, dando um duro para sobreviver, criar os meus filhos e tal. Eu me recordo uma oportunidade, William e Cláudio, que o Maurício, meu filho, vendeu um passarinho para comprar pão e manteiga que não tinha. Que coisa, hein? E quem comprou? Seu João Torres Cassana, o vizinho lá. Os guris chegaram do colégio varados de fome. Imagina, gurizada de 12 anos, 13 anos. Varado de fome, eu tinha esquecido de deixar dinheiro. E a Carminha já começou a esbravejar em casa, que era uma barbaridade que você meteu nessa política, agora nessa naba, que na verdade, isso aí é uma coisa que depois eu vou comentar, a questão do meu salário. Eu não tinha dinheiro para comprar pão e tal, e o Maurício pegou uma gaiola com cardeal, pendurou no poste que fica entre a minha casa e a casa do seu João, e botou, vende-se o pássaro. Aí o seu João saiu,
Ué, Maurício, quer vender o teu passarinho? Por quê e tal? Não, é que o pai não tem dinheiro para nós comprar pão, manteiga. Aí o seu João, quanto é que tu quer? 5 pila, tá? 5 pila, tá aqui. Pegou a gaiola e levou para dentro. No outro dia ele foi lá devolver, mas no primeiro momento levou a gaiola. Aí o Maurício entrou com 5 pila. Tá aqui o dinheiro pro pão e tal. A Carminha perguntou, mas onde é que tirou? Vendi o meu cardeal pro seu João Torresca. Tá bom, Tu sabes que eu tinha minoria na Câmara de Vereadores. Era 15 contra 6. Só 6 vereadores. Existe um decreto legislativo que define, naquela época definia, agora é diferente, como era a composição do salário do prefeito. Sim. Então o salário do prefeito, o Guanaco recebia 6 vezes o fixo e o variável. Ou seja, 6 vezes que ganha um vereador. Aí eu assumi, mandei consultar o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas mandou dizer que era 6 vezes o fixo. O fixo, sem o variável. Sem o variável. Resultado. Cada ano você fazia o orçamento para a Câmara de Vereadores e definia. Então o salário do vereador esse ano vai ser 5 mil. 2 mil é o variável, 3 mil é o fixo. E aí eles começaram a aumentar só o que não incidia no meu salário. Congelaram o fixo. O fixo. Congelaram o fixo. Quando eu saí da prefeitura, eu me lembro que o meu primeiro salário foi 30 milhões, parece naquele tempo. O dinheiro era milhões, né? Era uma coisa horrível. 30 milhões. Quando eu saí, eu ganhava 4,8 milhões. Aí eu fui vendendo tudo que eu tinha. Eu tinha 2 terrenos lá na frente da arvorezinha, vendi os 2 terrenos. Eu tinha uma casa aqui ao lado do Hospital de Clínicas, vendi para o Fico. Fico teve uns tempos a clínica dele ali. Eu tinha 2 equipes de lavoura de arroz, vendi as 2 equipes de lavoura de arroz. Quando eu não tinha mais nada para vender, hipotequei a minha casa na Caixa Econômica Federal. Depois terminei ganhando da prefeitura um dinheiro mesmo, que terminei recomprando a hipoteca da minha casa. Sim. Ganhasse da prefeitura porque tu entrasse com uma ação. Não. Eu tinha um terreno lá onde é o Passo das Pedras hoje. Eu tinha uma área lá. Sim. E eu vendi aquela área para a prefeitura, eu comprei por 800 mil cruzeiros, reais, não sei o que era. E vendi um mês depois por 7 milhões e 100. Uau! Que beleza, hein? Não, a área realmente... A área era do saudoso também, Lampadinha. Você lembra Lampadinha? Sim, Lampadinha. ali na praça, Ricardo Azambuja Bascal. O Lampadinha, o coitado, era um boêmio, medonho, andava sempre de linho branco, terno e tal. E foi vendendo tudo que ele tinha, era rico. Sim. Foi vendendo, até se pelar. Casualmente ele me procurou, no fim da vida dele. Eu ajudava muito ele ia lá em casa. Às vezes estava mal, eu dava comida para ele posava lá num quarto lá e tal. Lavava ele, um dia chegou lá, coitado, todo sujo. Foi deprimente. De cocô, coitadinho do Lampadinho. E eu ajudava ele todo. E o Lampadinho, então, chegou para mim e disse assim, Vargas, eu tenho 1/3 de um terreno aqui, 1/3 de um galpão ali, 1/3 não sei o que mais, Quero te vender tudo isso aí por 5 mil reais, vamos dizer. E eu digo, mas o que eu vou fazer com 1/3 de cada coisa? Se fosse um inteiro de um só, mas 1/3 de cada coisa, aí tem que depois estar participando e tal. E aí eu fui e disse assim, tá, vamos supor que eu te comprasse. Que comprei, isso aí não dura 1 mês e 5 mil. O que tu vai fazer depois? Depois eu vou me matar. E você matou. Se enforcou lá na casa do Orsay Azambuja, no galpão do Orsay. Foi deprimente. Deprimente, coitadinho do Ricardo. Me diz uma coisa, Vargas, assim,
a gente se encaminhar para um encerramento. Não sei, o William tem mais algumas perguntas para te fazer. Mas, e que é a pergunta que nunca quer calar, e tu já respondeste 20 vezes isso, mas para a memória nós temos que repetir a pergunta. Essa rivalidade com o Guanaco, por que saiu do campo político e vai para o campo pessoal, ou pessoal, não saiu? Pessoal. Não, foi para o campo pessoal. Vou te explicar por quê. Tu conhece bem o Guanaco, e eu me dava com ele. Eu era amigo do Guanaco. Quando eu comecei a fazer oposição a ele na Câmara de Vereadores, ele abriu a guerra pessoal. Era ele, naquela época, interventor. Sim. Como o meu avô foi, ele era. Então eu abri uma guerra pessoal. E claro que aquilo ali, frente à opinião pública, principalmente os anti-guanaquistas, me elevou. Claro. Me elevou. Sim. E eu abri essa guerra com ele. E a Câmara de Vereadores, imagina, eles tinham 11 vereadores em 21. Bah. 11 vereadores em 21. Eu tinha, o PDT tinha 5, era eu, Tinha mais o PMDB, o MDB, o MDB, que era o Maurente, o Írio, o Mainardi. o Mainardi, o Maurício Campos. Maurício era PFL depois. Depois foi para a PFL, Tinha mais um aí. O Valmir Pereira. Valmir Pereira, meu saudoso e cliente e amigo Valmir Pereira. Então nós éramos 10 contra 11. Era o Pedro Leal, o Robaina, o Laudares Urrutia, o Adair Lacerda e eu. Nós éramos 5 também, 5-5. Aí eu tirei o Neil deles, ganhamos a Câmara de Vereadores. Quando eu ganhei a Câmara de Vereadores, me consagrou, eles sempre nomeavam os presidentes da Câmara, escolhiam lá ao bel prazer. O único cara que se impôs, tu lembra, foi o Valentim Cassalho, lembra? Lembra? Valentim foi endurecer os eu vou botar na oposição. Tem o depoimento dele. Valentim Cassalho. Então, e eu também criei aquela oposição ao Guanaco, me elegi presidente da Câmara de Vereadores. O Guanaco nunca mais passou a prefeitura para a Câmara de Vereadores, porque o presidente era eu. Sim. Nunca mais passou, porque o Claro. prefeito tem que passar quando vai viajar, né? O Guanaco não. Depois saiu uma resolução do Tribunal de Contas que não precisava mais. 7 dias. Com o advento do celular, não sei o que mais, o prefeito está presente ali dentro e tal, aquela coisa. Então nunca mais passou. E eu, então, terminei, eleito presidente da Câmara, terminei galgando aqui, crescendo, né? Eu fui oferecer a candidatura a prefeito para o doutor Justino. Lamentavelmente, naquele momento, o doutor Justino não aceitou. Ele era o presidente do PMDB. Sim. Não aceitou. Sim. Qual era a minha ideia? O governo era 3 anos só o mandato era 6. Então nós tínhamos só 3. E eu não tinha nenhuma prática administrativa de nada. Imagina o cara sair de um consultório médico onde é só benemerência, só agradecimento, e se meter num abacaxi desse de prefeitura que todo mundo só reclama. Então eu digo, botamos o doutor Justino os primeiros 3 anos, se ele quiser eu vou de vice, ou o Juca, ou o Matias, vai de vice, e depois o PDT vai de prefeito 6 anos. Sim. Sim. Essa era a ideia. E aí fui levar o doutor Justino e ele não aceitou. E estava junto o querido João Faria, doutor César Cluvissá e o Armandinho Brasil, estavam junto comigo, e o meu irmão Rogério. Ele disse que não aceitava e tal, e o João Faria saltou e disse, então o nosso candidato tem que ser o Vargas. E eu fui dizer assim, olha, doutor Justino, lhe confesso que não era... Aí ele foi e disse, não, eu acho, o Vargas está com um bom nome aí fora e tal, tal. Eu acho que deve ser ele, o candidato do PMDB-PDT. Sim. Porque não vai... nós podemos confiar no Vargas, tal, tal. Tá. E eu digo assim, olha, doutor, não estava nos meus objetivos, nos meus planos ser
prefeito numa condição adversa, assim. O governo do Guanaco era governo de obras. E propaganda, muita propaganda. Então, aí sai ali, entra um cara que não se dá com o Sarney, não se dá com o Andreas, não se dá com ninguém. E tal, e vai assumir uma prefeitura, e nem é daqui e tal, né? Aquilo ali, e terminei, eu digo, bom, então se for para enfrentar o PDS, eu vou. Aí fui a Brasília conversar com o Fernando Lira, que era ministro da Justiça, eu acho que era. Eu acho que é o do desenvolvimento agrário, uma coisa assim, não me lembro. Eu fui Fernando Lira. Depois ele foi vice do Brizola, lembra? Lembro. Fernando Lira. E aí, Recife, Aí cheguei, expliquei, foi eu e o Neil, expliquei pro Fernando Lira, foi nessa coisa aí, nessa viagem que o Neil infartou. Chegamos com ele direto para a UTI da Santa Casa. Aí botamos o Fernando Lira, explicamos para ele que se houvesse nomeação pelo Ministério da Justiça, que então eu era o presidente da Câmara de Vereadores, iria observar a mesma composição da Câmara de Vereadores com o secretariado. Eram 11 vereadores e eram 11 secretários. Então nós colocaríamos 11 vereadores naquela distribuição ali. Sim. O PFL, que era o Neil, teria 1 de início, o PMDB teria 5 e o PDT teria 5. Tá? Quando eu venho vindo de volta de Brasília, a Carminha vai e diz assim para mim, tu não sabe... Ah, não, aí eu fui, quando eu saí da casa do Dr. Justino, que não aceitou a eleição, eu fui, tinha uma reunião do partido, e eu fui e indiquei. Disse para eles que o Dr. Justino tinha dito que achava que tinha que ser nós. E que o candidato a prefeito teria que ser eu. Expliquei para eles e eles que decidissem se queriam ou não. Nisso saiu na imprensa isso aí e tal. A Carminha me diz, olha, saiu no jornal hoje, o Justino foi lançado candidato a prefeito e aceitou. Digo, pô, mas eu fui lá na casa dele falar com ele para ele ser e ele não aceitou, agora ele aceitou e tal. Aí cheguei e disse assim para ela, manda o pessoal convocar uma reunião na Câmara de Vereadores. Fizeram uma reunião na Câmara de Vereadores e eu me lancei então candidato a prefeito. Aí fui lá falar, doutor Justino, mas eu vim aqui lhe trazer a candidatura, o senhor não aceitou. Não, eu te disse que não seria candidato meu, ele não tinha dito isso nada, mas em todo caso, te disse que eu não seria candidato meu. Agora o partido vem aqui na minha casa e tal. Qual é o partido? Quem é que veio aqui? Fulano, ciclano, beltrano, tal. Eu tinha levado uma folha junto. Como eu poderia ser o prefeito, veio o PMDB, era chefiado pelo Paulo César Teixeira, lembra? Paulinho, da rádio. Paulo César Teixeira. Um documento do Paulo César Teixeira, já presidente do PMDB, indicando, se porventura o presidente da Câmara se for o prefeito, nós já indicamos fulano de tal para tal secretaria, fulano de tal para tal secretaria, só ele. Eu digo, foi esses caras que vieram aqui, né? Olha aqui, ó. Já estão me pedindo emprego e lhe botando numa fria dessa. Claro, eles queriam jogar o velho contra mim, porque sabiam que quando eu fosse candidato, eu ia dialogar com o Justino, com o Sedenir. Aí eles vieram e perguntaram, me procuraram e tal, olha, já derrubamos o velho, Paulo César Teixeira, e queremos conversar contigo para fazer a coligação, e vamos tratar de te indicar o vice. E eu disse assim para eles, só aceito um vice, Sedenir Martins. Se não for o Sedenir, nós vamos concorrer sozinho. E terminamos concorrendo sozinho. Concorreram sozinho. Claro que ali, o que aconteceu? Tinha o tal do voto útil, você lembra? Lembro. Voto útil era um troço. Então, alguém tinha que fazer oposição ao PDS. E eu encarnei o voto útil.
Claro. Conversava bem, falava bem e tal, me expressava bem. Terminei indo ao voto E útil. aí começou a tua inimizade com o Guanaco. Aí começou a minha inimizade com o Guanaco. Ficamos Que saiu do inimigos. plano político para o plano... O Guanaco era o deputado dos meus familiares lá de São Cepé, da família Simões Pires, do Maragato, tudo. Ah, sim, claro. Votavam tudo nele. Tudo dele. E aí ele ia lá e os caras diziam, tem um primo nosso lá que é prefeito lá. Gosto muito daquele guri. O William fez alguma pergunta aí? Não, ele foi então o seu mais feroz adversário. Mais feroz adversário. O pessoal diz muito, aliás, a única vez que eu concorri com ele, eu perdi para ele, né? Sim. Ele se elegeu deputado federal e eu concorri a federal exatamente para fazer oposição a ele. Ele fez 40 e tantos mil votos, eu fiz 17. Sim. Mas ele Ele era não. muito O bom, senhor não né? não tem relação com ele? Não. Não tem relação. Faz muito com tempo ele. que não. Faz muito tempo, muito tempo. Ô Vargas, diz uma coisa, tu tens toda a tua experiência como vereador que fosse, chegasse à presidência da Câmara, depois por 2 vezes prefeito, pelo voto, indiscutivelmente fica demonstrado, né, a tua liderança política, tu exercesse durante esse período todo. Qual é a tua visão, por exemplo, desde a primeira vez que tu foste prefeito até agora, Bagé até agora, Bagé lá de 86, que foi aquilo? Né? 86. 86, até agora. Não particularizando administrações, Sim. mas Bagé. O que Bagé progrediu, o que Bagé se desenvolveu nesses 40 anos? Ou por que desenvolveu, ou por que não desenvolveu, ou por que ainda estamos estagnados. Que passa prefeito, passa governo federal. É verdade. Tivemos o problema do Alceu Colares, que foi governador, né, não privilegiou Bagé. É verdade. Não, também. Também é verdade. Era meu companheiro e eu era o prefeito na época. Criamos talvez uma falsa ilusão ali que Bagé É poderia... verdade. Né? É verdade. O que tu atribuis a isso? Por que Bagé fica nessa condição de ficar nadando e morrendo na praia? Nadando e morrendo na praia. É que, graças a Deus, Cláudio, vem mudando um pouco Isso aí é resultado de 1893. Federalistas e maragatos. Aquela dicotomia na sociedade, até hoje ela persiste. Por isso que os partidos políticos aqui são mais fortes que os partidos políticos lá do Nordeste, enfim e tal. Lá eles são... mais fidelidade partidária. Fidelidade partidária. Sim. Então a primeira questão é essa aí. Essa guerra Vargas-Guanaco, que não é uma guerra, é guerra Sim. entre aspas. Política. Essa guerra é uma guerra política, apenas pela questão do federalismo e dos maragatos, né? Que continua até hoje. Já começou a mudar um pouco, só que começou a mudar pelo lado ruim. É o sujeito que dá o primeiro rancho, ou que dá o último rancho, termina levando o voto e a ideologia terminou. Porque seria muito interessante a ideologia desde que os partidos, dentro da divergência ideológica, tivessem uma convergência para um olhar sobre o município e o desenvolvimento do município. Uma das coisas que ajudou bastante, que o Guanaco, nesse aspecto, tem uma boa... um bom tributo, contribuição, e que eu continuei depois, foi a lavoura roseira, que trouxe um desenvolvimento muito grande. As grandes indústrias hoje de Bagé, todas elas são ligadas à lavoura roseira, ou agora à lavoura da soja. E os frigoríficos que eram ligados, então, à produção primária de carne anteriormente. Uma outra coisa que ajudou muito a desenvolver Bagé, por isso eu sou um fã incondicional dele, foi a visão do Mainardi de transformar pela educação.
pela universidade. É rara a cidade que tem o número de universidade que nós temos. Sim. Nós temos 4 universidades aqui em Bagé. Graças a quê? A visão que o Mainardi fez, ele um dia, nós conversando, lá fora na minha chácara, diz ele assim, eu acho que a única forma que nós temos como mudar aqui é transformar Bagé num polo educacional. Porque até a nossa situação geográfica não nos privilegia, desfavorável. Sim. Os nossos vizinhos aqui, o Uruguai, são mais pobres que nós. Então, e nós ficamos deslocados, longe do porto, longe das estradas de alimentação, enfim, tudo isso aí. Isso aí nos prejudica. Mas esse polo universitário está nos ajudando muito. Sim. E eu acho que a nossa saída, que aliás é o discurso do meu líder Brizola, né? Sim. O Brasil só vai sair disso através da educação. Claro. E a educação é tudo hoje. E o Vargas político hoje, o que o Vargas tem feito politicamente? Como é que ele está posicionado politicamente? Tu sabe que eu estou apartidário. Eu sou brizolista, getulista, janguista e mainardista. E mainardista. Mainardista. Eu acho o Mainardi um cara de uma visão incrível. Então, eu estou completamente fora da política. Cheguei até um determinado momento, não vou particularizar isso aqui, mas cheguei a pensar em votar no Divaldo. Cheguei a dizer para ele. Tinha uma outra visão. Não interessa agora a questão. Sim. Né? Eu achava que a gente tinha que criar outras correntes políticas em Bagé e tal. E o governo do Dudu não era um governo muito vistoso. O Dudu é muito tímido, um bom sujeito, um cara honesto, um cara direito, então. Então, eu já naquela época fui convidado pelo Divaldo para ser vice... Primeiro fui convidado para ser candidato a prefeito dele. Foi lá na minha casa. Ele te convidou para ser... Ele ser o prefeito, assinar a ficha no PTB e ser o prefeito. Candidato a prefeito. Eu digo, não, Divaldo, eu já disse publicamente aí para todo mundo que não concorro a mais nada. Então vender meu vice, que era na verdade o que ele queria. Vender meu vice. Eu digo, não, é pior ser vice que ser prefeito. Porque o prefeito tem que estar sempre dizendo não. Onde é que as pessoas vão bater quando o sujeito dizem não? Lá no meu consultório. Para me pedir, olha, o prefeito me negou isso, me negou aquilo. Então, né? Eu criei uma coisa muito importante no meu primeiro governo também, que eu considero importantíssimo isso aí, foram as associações de moradores. Sim. Que eu evitava que o povo viesse ali me pedir. Ou cada um pediu um seu favor pessoal, meu filho está desempregado, essa coisa. Então eu ia lá. Sim. Já desarmava um pouco eles, entendeu? Vamos tentar ajudar a resolver o coletivo. E discutir as questões da sociedade, explicar o porquê e tal. Eu me lembro que tinha um vereador, não vou dizer quem é, que nós chegamos uns 4, 5 bairros, ele fazia um discurso assim, eu nasci aqui, eu me criei aqui, tudo que era bairro ele tinha. Então isso aí, na verdade, foi uma democratização do governo. Sim. O povo, e a gente ia até a rua, já tinha criado na Câmara de Vereadores a Tribuna Popular. Tribuna Popular. Criei a Tribuna Popular quando eu era presidente da Câmara e depois levei para a Prefeitura através das visitas lá então. Eu acho que talvez uma última pergunta. O que o senhor acha do PDT hoje em dia? Como é que... É a ideologia? Como é que... Hoje não existe mais ideologia. Para você ter uma ideia, o nosso candidato à presidência da República foi nomeado governador da ditadura militar. Sim. Ciro Gomes. Sim. Foi nomeado ditador. É nomeado governador na ditadura militar. Então já... E aquela família dele, o Cid, aquela gente toda são... É a aristocracia do Nordeste, né? É o Renan Calheiros, aquela gente. Não representa o Brizola. Claro, não representa o Brizola. E a segunda questão, hoje, que eu vejo no PDT,
é que esse rapaz, que hoje é o nosso presidente, que é o ministro do Trabalho, Sim. O Lupe, eu né? jamais me indicaria ministro se eu sou presidente de um partido. Como é que eu vou me indicar ministro? Sim, é. Pelo amor de Deus, o constrangimento que ele criou. E, lamentavelmente, se tornou quase que uma sigla de aluguel que vai de acordo com o vento. Infelizmente, infelizmente, O partido que ainda persiste aí, já com alguns senões, porque a sua liderança está minando o partido, é o PT, que é a própria sua liderança, né? Imagina quem é que iria imaginar, no primeiro ou segundo governo do Lula, não me lembro bem, o Sarney aliado a ele. Sim. Né? É que, na verdade, eu acho que na questão do PT tem uma situação hoje diferente do que era no passado. Hoje nós temos o PT e tem o Lula aqui. Eu acho que Sua liderança maior, Eu acho que são figuras destacadas, não são juntos. são, exatamente, não penso, não. Não, e eles alijaram completamente aquela escola socialista, alijaram. Zé Dirceu, aquela turma, Zé Genuíno, eles botaram tudo. E alguns até respondendo processo. O Palocci até hoje está condenado aí e tal, enfim. Mas voltando que tu me fez uma pergunta ali num determinado momento, eu recebi uma condenação por causa de, por incrível que pareça, um aumento dado para a prefeitura, para os funcionários públicos, aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores do Tribunal de Contas. Me condenou, me mandou para o Tribunal de Justiça, eles me condenaram. 8 meses de cadeia. 8 meses de cadeia. Então, foi cassada o meu direito político por 8 anos. 8 anos o direito político. E 8 meses de cadeia tinham sido condenados a prestar serviço. Sim. Eu terminei prestando lá na Vila Vicentina, que eu depois fiquei uns 2 anos trabalhando lá, de graça. Sim. Gostei de servir aquelas velhinhas maravilhosas ali, todo mundo, aquele trabalho que eles desenvolvem lá. E eu tinha que trabalhar de segunda a sexta-feira, eu ia lá de noite, ia domingo, ia sábado, para ver alguma velhinha que não estivesse bem e tal. Sim. Então, era trabalho mesmo, dedicação. Como eu disse quando eu estava no quartel, que nós fazíamos aqueles acisos, ações cívicos, sociais do quartel, e eu dizia para o aliás, o general, que era o pai desse senador, Mourão. Eu fiz um relatório, era o Antônio Hamilton Mourão, era o nome do. Foi comandante aqui em Bagé, Foi né? comandante aqui da QG. E eu disse para ele que, como política de propaganda para o Exército, é espetacular. Agora, como resultado da população, era zero. Zero. E eu me colocava à disposição dele, que uma vez por semana ele me desse uma viatura com pessoal de serviço, medicação, e a cada semana eu ia no interior aí, passava o dia inteiro atendendo lá. Claro. Uma semana. Aí nós vamos resolver o problema da população. Mas ir lá daqui a 10 anos e de novo, não tem fundamento. E então, eu sempre fui muito sincero, respeitoso, naturalmente. Tudo isso que eu falei pro general, eu falei respeitosamente, né? Nós estamos prestando contas do serviço. Então, talvez por causa de tudo isso aí, Claudinho, que eu terminei sendo prefeito da cidade. Para muito orgulho meu, né? Claro. E um grande orgulho que eu tenho é ter sido o primeiro prefeito da abertura política. Sim. Abriu-se a eleição. Esse aí, realmente, É o principal, né? Marcante, principalmente porque tu concorresse contra um grande candidato. Um grande candidato. Uma grande não pessoa. tinha como ganhar aquela eleição, ganhei. E também não foi 1 ou 2 anos com ditadura, foram 22 anos. Exatamente. Não, com todo respeito aos progressos que a ditadura fez. Sim. O nosso parque industrial no Brasil foi maravilhoso. Só o Getúlio tinha feito alguma coisinha lá e depois os governos militares fizeram um grande desenvolvimento. Deram. Qual é o segredo para o prefeito aqui em Bagé, na situação que nós vivemos durante todo esse tempo?
Qual é o segredo para fazer um sucessor? O senhor que comentou que não conseguiu fazer um sucessor. O que o senhor acha que o prefeito tem que fazer para conseguir após o... Nas 2 eleições eu não fiz sucessor. Primeiro concorremos contra o Luiz Calil de novo e depois contra o Guanaco, que era todo poderoso. E eu acho que o sujeito não pode perder nunca o contato com a comunidade como nós tínhamos. Sim. Nós criamos, naquela época, quando criamos o PTB, criamos os núcleos de base. Sim. Então nós passávamos nos bairros da vila todo sábado e domingo, visitando, conversando e tal. E eu tentei reeditar isso no PDT, quando eu era apenas presidente do partido. Tentei reeditar isso aí e não conseguimos, porque o pessoal não é muito chegado a essas coisas de ir lá. Porque eu acho que é mais inteligente, Cláudio, a gente ir na comunidade do que trazer a comunidade para reivindicar na prefeitura. Tá certo, eu acho que... Foi uma grande alegria, Cláudio, William, uma grande honra. Conversado esses momentos aqui. E como vocês veem, eu usei na política, como prefeito, o mesmo que eu faço na minha vida pessoal. Um contato familiar, um contato íntimo, um contato amistoso, porque ninguém é melhor que ninguém. Nós todos somos iguais. Algum com maiores necessidades, outros mais privilegiados. Não guarda mágoa? Não guardo mágoa de ninguém, graças a Deus. E vai seguir na medicina? Vamos seguir na medicina por mais 2 anos e meio só. Já está com prazo de... eu 77... De aposentadoria. 77, já disse de início aqui para vocês, 77,5. Eu com 80 anos, embora me sinta muito bem, trabalhando bem, tudo, trabalharei mais 2 anos e meio. Eu já tenho um neto agora que está estudando medicina, então vou deixar minha clientela, eu não tenho para deixar para os meus filhos grandes extensões de campo. Tem uma chacrinha aqui nos Olhos d'Água e tem uma casa ali na Costábil Hipólito. Mas tenho, tanto para a Priscila quanto para o Júlio, que são meus colegas, tenho uma pleiade de amigos, admiradores, que eu considero muito mais meus amigos do que clientes. São pessoas que confiam o seu pai, a sua mãe, ou eles mesmos, a sua vida, a minha habilidade profissional. Então estou deixando isso para o Júlio e para a Priscila, e agora já está vindo o Gabriel, um neto que já está no primeiro ano de medicina. Tá certo. Beleza, né? E eles seguem, tanto a Priscila como o Júlio seguem a tua escola, né? Graças a Deus. Eu sei bem disso, porque o Júlio é muito amigo do Claudinho, do meu sobrinho. Exatamente. E o Júlio sempre teve prestativo com o Clóvis, com a Maria Luísa. E a Priscila é a pediatra da minha neta. E sempre, uma das coisas que a Carolina, minha filha, sempre ressalva, é o fato que tu ligou e a Priscila atendeu e na hora, e não tem hora, está sempre disponível. É verdade. E o Júlio também granjeia uma simpatia muito grande, né? Graças a Deus. O Júlio está indo hoje para, acho que Belo Horizonte, fazer uma palestra lá numa jornada de cardiologia, com um trabalho inédito dele. Que beleza, olha aí. É bom a gente... E ele já leva e já bota o Gabriel junto. Já bota? Autor. Gabriel já é autor também. Está no primeiro ano de faculdade, já é autor de trabalho. Eu vou passar aí. Tá certo, então. Tá bom, então. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a sua visita aqui. Estou sempre à disposição de vocês quando precisarem.